Com a autorização de Sua Excelência, o Sr. Ministro da Defesa Nacional, José Alberto Azeredo Lopes, vai ter início a cerimónia de condecoração do Bispo das Forças Armadas e de Segurança, Dom Manuel Linda. Segue-se o ato de condecoração. As medalhas militares visam, nas suas diferentes modalidades, galardoar serviços notáveis prestados à instituição militar e à nação, bem como distinguir altas virtudes reveladas no serviço por militares ou civis, conforme os casos expressos no regulamento da medalha militar e das medalhas comemorativas das Forças Armadas. A Medalha da Defesa Nacional destina-se a galardoar militares e civis, nacionais ou estrangeiros, que no âmbito técnico-profissional revelem elevada competência, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Ministério da Defesa Nacional. A Medalha da Defesa Nacional compreende as seguintes classes: primeira, segunda, terceira e quarta classes. Leitura da portaria de Sua Excelência, o Ministro da Defesa Nacional, José Alberto Azeredo Lopes. Dom Manuel da Silva Rodrigues Linda, desde outubro de 2013, Bispo das Forças Armadas e Forças de Segurança, evidenciou ser dotado de excepcionais qualidades pessoais e profissionais, com uma sólida formação académica e humana, constituindo-se numa referência como homem e como clérigo para todos os militares e civis que servem as Forças Armadas. Em todas as circunstâncias, Dom Manuel Linda pautou a sua conduta pelos mais nobres valores, alcançando a estima e a consideração de todos quantos com ele tiveram o privilégio de privar. A sua ação dinâmica, sensata e determinada, na permanente defesa dos valores éticos e institucionais, como contribuiu para o desenvolvimento do moral e do bem-estar das Forças Armadas e para a manutenção da coesão e espírito de corpo da família militar. Entre muitos outros, é exemplo da excelência do desempenho de Dom Manuel Linda a organização do Seminário Paz e Futuro da Humanidade na Academia Militar, que viria a dar origem a uma publicação muito relevante com o mesmo nome. Além disso, deve destacar-se o seu ativo empenho e dinâmico nas inúmeras peregrinações militares que superiormente organizou, nomeadamente as peregrinações à Terra Santa e a Peregrinação Militar Nacional para assinalar o centenário das aparições de Fátima com a internacionalização da mesma, postura que muito contribuiu para cativar o envolvimento dos militares e civis que servem as Forças Armadas. No âmbito técnico-profissional, Dom Manuel Linda sempre demonstrou um desempenho de excelência, revelando elevada competência, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão das Forças Armadas e do Ministério da Defesa Nacional, constituindo-se num exemplo paradigmático de distinto servidor da instituição militar e da nação. Assim, nos termos da competência que me é conferida pelo número 3 do artigo 34º, atento disposto no artigo 25º, na alínea A, do número 1 do artigo 26º e do artigo 27º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei 316/2002, de 27 de dezembro, concedo a Medalha de Defesa Nacional de primeira classe a Dom Manuel da Silva Rodrigues Linda. Foi lida a portaria. Vai ser condecorado com a Medalha de Defesa Nacional, primeira classe, Sua Excelência Reverendíssima o Bispo das Forças Armadas e de Segurança. Impõe a condecoração Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional. Foi imposta a condecoração.
Vai usar da palavra Sua Excelência Reverendíssima, o Bispo das Forças Armadas e de Segurança. Faça favor. Excelentíssimo Senhor Ministro da Defesa Nacional, Excelência, Excelentíssimo Senhor Ministro da Administração Interna, Excelência, Excelentíssimo Senhor Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Defesa Nacional, Excelentíssimo Senhor Chefe de Estado-Maior da Armada, do Exército e da Força Aérea, Excelentíssimo Senhor Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana e Senhor Diretor Nacional Adjunto da PSP, Excelentíssimos Senhores Diretores, Chefes, Comandantes, Serviços, Unidades, órgãos da instituição destes dois Ministérios, da Administração Interna, da Defesa Nacional e da Administração Interna, ou então do âmbito militar e policial. Atribui-se ao nosso rei Dom João VI a conhecida frase que ressoa simplicidade sem afetação: sei que não mereço louvores, mas lá que gosto deles, isso gosto. Neste momento, ainda meio confundida pela amabilidade e pela surpresa, presto emprestadas estas reais palavras, acentuando muito a primeira parte. Efetivamente, não mereço esta condecoração e o louvor que ela exprime. Apenas cumpri o meu dever de capelão-chefe, para o qual fui nomeado há 4 anos e poucos dias. Ora, como lhe está inerente, o dever é algo que tem de se executar em função dos compromissos assumidos. Portanto, nada de particularmente valorizável. Não obstante, Sua Excelência, o Sr. Ministro da Defesa Nacional, entendeu assinalar, deste modo, a minha presença no meio castrense. Porém, isso não garante a minha exemplaridade, o que atesta é a lhaneza de caráter e a fidalguia de quem me atribuiu a condecoração. Da minha parte, penhorado, digo apenas naquele português castiço, tão típico do Norte: bem-haja. Exerci as minhas funções como cidadão nos plenos direitos e deveres, mas também como homem da religião. E creio que nenhuma destas dimensões submergiu ou extinguiu a outra. Como cidadão, conhecedor da estrutura hierárquica para o funcionamento da sociedade, procurei respeitar as estruturas da direção. E nunca abusei do poder na relação com os subordinados. Como homem da religião, nunca neguei que estava aqui para ir ao encontro das aspirações espirituais dos militares e polícias, mas sem impor nada, sem agredir as convicções ou a falta delas. Sem me arborar em exemplo, creio, portanto, que é possível demonstrar ao Estado laico, e que deve ser isso mesmo, laico, embora respeitador da nação que não é laica, posso então, julgo eu, demonstrar ao Estado laico que é possível cumprir o regime legal e concordatário sem temor, porquanto ninguém de bom senso entra nesta área para fazer proselitismo barato ou para impor qualquer género de crença. Pelo contrário, a assistência religiosa é a expressão daquele companheirismo de existência, sentido humano integral, ajuda às carências de todo o género, ombro amigo para o desabafo e para o conforto, presença cimentadora dos próprios laços familiares e grupais, auxílio ao comando, etc. E só depois, e muito depois, é que entra a relação com o sobrenatural. Nesta linha, seja-me permitido manifestar o meu absoluto espanto pela forma calorosa e dedicadíssima como os militares e os polícias de Portugal me trataram desde o primeiro momento. Como, para além da amizade e da muito elevada consideração, eu nada mais lhes fiz, só posso formular uma conclusão lógica. Trata-se de homens e mulheres portadores de uma tal formação e consciência de serviço que constituem, sem qualquer sombra de dúvida,
uma das mais altas e eloquentes reservas morais da nação. Sinceros parabéns, caros membros das Forças Armadas e das Forças de Segurança. Excelentíssimo Sr. Ministro da Defesa Nacional, Excelentíssimo Sr. Ministro da Administração Interna, caríssimos chefes de Estado-Maior ou equivalentes, minhas senhoras e meus senhores, as novas funções que iniciarei brevemente reclamarão frequentes contactos com os diversos níveis da administração pública e com as Forças Armadas e as Forças de Segurança. A administração pública saiba que a respeitarei sempre e que nós, em Igreja, já desde o princípio, incluímos os nossos governantes na nossa oração diária. As Forças Armadas e as Forças de Segurança tenham a certeza de que onde eu estiver estará um paladino da sua defesa e consideração, pois farei ver como os valores da paz, da liberdade, da coesão social e da garantia do funcionamento do sistema democrático se devem, em enorme parte, ao seu difícil e arriscado contributo. Excelentíssimo Sr. Ministro, se desta condecoração não sou credor, espero vir a tornar-me dela merecedor. Muito obrigado. Vai agora usar da palavra Sua Excelência, o Ministro da Defesa Nacional. Sua Excelência Reverendíssima, Bispo das Forças Armadas e Forças de Segurança, Sr. Ministro da Administração Interna, Sr. Almirante-Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Sr. Secretário de Estado da Defesa Nacional, Excelentíssimo Sr. Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, Exército e Armada, Sr. General Comandante-Geral da GNR, Excelentíssimos Srs. Diretores-Gerais, Excelentíssimos Almirantes e Oficiais Generais, demais autoridades civis e militares, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Se a César haveremos de dar o que é de César e a Deus o que é de Deus, quem é e a que venha um bispo das Forças Armadas e de Segurança que tem de Deus, naturalmente, mas também de César, pelo quadro funcional em que se insere. Quem é e a que vem este bispo das Forças Armadas e de Segurança? Sou e sirvo, ou se Vossa Excelência Reverendíssima responder, sou e sirvo os servidores da paz. Servir os servidores da paz. Eis Dom Manuel Linda, eis o sacerdote, eis o estudioso, mais aliás do que o estudioso, eis o discípulo de Dom António Ferreira Gomes, respondendo ao desafio implícito, são palavras do nosso homenageado, que o saudoso Bispo do Porto nos deixou. O de repensar e ajuizar, à base da sempre perene revelação cristã, as novas questões com que a humanidade continuamente se confronta. Quando, neste nosso mundo repleto de muitos, talvez demasiados Césares, se parecem globalizar os medos e as fobias, estou mais uma vez a citá-lo, as vinganças e os ressentimentos, mais do que uma efetiva justiça jurídica, económica e social, talvez caiba a Deus, seja qual for a forma de o nomear, na feliz expressão que aqui lhe furto, talvez caiba aos cuidadores das coisas do Espírito, se não quisermos ousar a simplicidade, promover uma dignidade humana que só se pode realizar em liberdade e em fraternidade. O homem, o sacerdote que tão bem serviu e serve os servidores da paz, não é senão arauto desse repensar e desse ajuizar, porque compreendeu que a paz possui uma configuração ético-social, que ela é fundamentalmente projeto, sã utopia, empenho que deve dizer respeito a cada um e aos anjos da paz, como recentemente lhe chamou, mais do que a todos os outros. O homem, o sacerdote, que soube e sabe ser camarada, entre camaradas, não é senão exemplo do saber conviver, fruto da amizade cívica e da sã interligação da pessoa com o seu semelhante, num humanismo de fraternidade que os cristãos gostam de apelidar de civilização do amor. O homem, o sacerdote que quis e soube abrir-se
ao que une na diferença dos credos, não fez senão dar a voz ao autêntico e efetivo apelo evangélico à fraternidade universal da humanidade. Este homem, este sacerdote que dentro de dias será o meu bispo, porque bispo do Porto, foi e é também cidadão entre cidadãos, que é outra forma de se dizer da fé no homem e na sua capacidade de chegar a uma efetiva fraternidade. Sou e sirvo os servidores da paz. Sou e sirvo a mesma farda e a mesma condição, como da mesma dor, do mesmo júbilo, do mesmo pão, sou e sirvo amigo e irmão. Continuo a citá-lo. Pessoa de trato simples, soube Vossa Excelência exercer estas funções de um modo em que coisa pouco comum foi a função a ser dignificada e não, como infelizmente acontece com demasiada frequência, as vestes de função a serem demasiado largas para quem as usa. Soube unir, sem deixar de deixar, aqui e ali, como quem não quer a coisa, palavras de alerta como palavras de alento. Tudo aquilo de que precisam as nossas Forças Armadas e as nossas Forças de Segurança, essa tal andragogia que estudou em D. António Ferreira Gomes, mas que aqui exerceu em aulas práticas, aliás, aulas práticas muito intensas. Fui apreciando, D. Manuel Linda, a sua serenidade culta e afável. E por isso, como Ministro da Defesa Nacional, deixe-me que lhe diga que sei dar valor a quem, num cargo, por definição, de tempo curto e limitado, faz o que tem a fazer como se o seu tempo não tivesse fim. Mas sabendo, como D. Manuel Linda sabe como poucos, que os cargos são isso mesmo. Transitórios, num tempo certo, ou ainda mais curto por vezes do que aquilo que se dá como certo. Espera-o agora uma nova aventura, porque a Igreja o chama para outros desígnios. Desejo-lhe, como poderá imaginar, até por interesse próprio e algo egoísta, as maiores felicidades. É uma tarefa pastoral enorme, mas tenho a certeza de que, como sacerdote, e agora, depois do exercício destas funções, como um meio militar, ou vá lá, como 3/4 de militar, porque nenhum bispo pode ser totalmente militar, nunca lhe faltarão a vontade, o engenho e, repito, a sabedoria, para, olhando para trás, nunca deixar de ver as sombras carinhosas, as sombras tutelares e benevolentes de D. António Ferreira Gomes e de D. António Francisco, seus enormes antecessores. Até nos tempos mais sombrios, escreveu Hannah Arendt, temos o direito de esperar ver alguma luz. E é bem possível que essa luz não venha tanto das teorias e dos conceitos, como da chama incerta, vacilante e muitas vezes ténue que alguns homens e mulheres conseguem alimentar em quase todas as circunstâncias e projetar em todo o tempo que lhes foi dado viver neste mundo. Que assim seja, D. Manuel Linda, e estou certo, sê-lo-á. Muito obrigado. Em nome de Sua Excelência, o Ministro da Defesa Nacional, agradecemos a presença de todos, declarando encerrada esta cerimónia. Obrigado.